E aí, pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS. Vamos a um vlog de esclarecimento desse aparelho aqui, ó, Moto G5 Plus. Gente, ó, o que tá dando o que falar desse aparelho aqui é a mesma coisa de 1 GB lá do LG. Agora esse aqui porque tem 2 GB, né? Mas vamos lá, eu tenho aqui um scriptzinho para seguir. Vou tentar seguir o script, certo? Então, o motivo maior são os 2 GB de memória RAM. Gente, eu vou analisar ainda se esses 2 GB eles vão dar conta do recado. Assim como no LG K10, primeira geração, 2016, dava conta do recado, sim, 1 GB de memória RAM. Vamos ver se esse aparelho aqui ele vai conseguir dar conta do recado com 2 GB de memória RAM, tá, gente? Muita gente reclamando, falou que não era justo, deveria ter vindo um 3 GB, certo? Errou? Não sei até que ponto errou ou não de não ter vindo com 3 GB de memória RAM, tá? Mas vamos lá. Outra coisa, gente, eu gostei do aparelho, mas também não quer dizer que eu concordo com tudo que vem no aparelho, tá? Então, eu gostei do design, gostei da tela, gostei do acabamento, eu gostei da câmera aqui na frente, eu gostei de tudo, certo? Sendo que ainda vou fazer os prós e contras desse aparelho e desse aparelho aqui também, que é o Moto G5. Eu vou fazer os prós e contras de cada um, falando do meu ponto de vista, certo? Então é isso. Eu gostei do aparelho, mas também não quer dizer que eu concordo com tudo que vem aqui, certo? Porque existem os pontos positivos e os pontos negativos. Eu estou fazendo esse vídeo para deixar bem claro, porque tem muita gente aí que está fazendo, digamos assim, um preconceito, tá tirando conclusões precipitadas de vários youtubers, vários criadores de conteúdo. É essa a intenção do vídeo, tá? Não é atacar ninguém. Vamos lá. Moto G5 Plus. A conclusão que eu cheguei, e até falei no grupo em que eu estou. Se o Moto G5 Plus ele viesse com 3 GB de memória RAM e mais um pouquinho melhor assim as configurações dele, digamos assim, de um pouquinho mais de recursos, ele seria um Moto Z Play capado. Calma que a gente também já vai falar de novo do capado. Muita hora nessa calma, gente. Ele seria um Moto Z Play capado. E aí todo mundo iria comprar esse ao invés do Moto Z Play. Porque o Moto Z Play tem uma bateria melhor, ele tem o Snap. Se esse que viesse com o Snap uma bateria ao invés de 3.450, viesse com uma bateria de 3.200, 3.300, por exemplo, perfeito, seria, digamos assim, um Z Play mini ou um Z Play capado, né? Vamos lá. Moto G5 Plus. Muitos estão falando que o aparelho é capado, mas capado no sentido dele agora, não em relação ao outro que eu falei. Por que estão falando que o aparelho é capado? Porque capado seria no sentido ele ter menos recursos do que os modelos que foram lançados fora do Brasil. Por exemplo, existem modelos com 64 GB de armazenamento, esse tem 32, e outros modelos com 3 GB e 4 GB de RAM. Então por isso que falam que é capado. Mandaram aqui o de 32 GB e 2 GB de memória RAM. Ou seja, mandava, não. Gente, estão falando que é capado. É isso. Eu não gosto nem de depois de prolongar muito os itens aqui. Vamos lá. 4. Muita gente está achando que eu ganhei, ou que foi doado, ou que foi emprestado pela assessoria esses dois aparelhos, certo? Esses dois aparelhos não foram doados, não foram emprestados, certo? Não foram comprados. Eu comprei esses dois aparelhos, certo? E o que eu falo para vocês é o seguinte: estava ali no momento vendendo esses aparelhos com 30% de desconto em relação ao que foi lançado o preço. Então eu digo para vocês, quem é que não vai querer um desconto de 30% em cada aparelho? Ou em qualquer um dos dois aparelhos, 30% de desconto no dia do lançamento. Eu não gosto nem de falar isso, mas se você tem o dinheiro, você vai lá e você compra, gente. 30% de desconto. Eu tenho que comprar para fazer testes, certo? É essa que é a intenção do canal. Comprar para fazer testes, para ver se para você vale a pena comprar ou não, tá? Aí eu tô falando aqui também o seguinte, que independente se eu ganhar, se eu
receber emprestado o aparelho, e no caso aqui eu comprei, eu vou falar os pontos positivos, vou falar os pontos negativos, entendeu? E mesmo que no próximo evento, por exemplo, da Motorola, eu não vá no evento, pra mim não tem problema. Eu mesmo assim vou comprar um aparelho, vou fazer os vídeos e tudo mais, eu vou fazer isso, certo? Mas o que eu tenho que falar pra vocês é a verdade, certo? Eu não tô aqui pra falar, ah não, o Linux falou que o aparelho é muito bonito, muito bacana. Mas também não concordo com tudo que vem nele, certo? Deixar isso bem claro pra vocês. Então, se é pra falar, eu vou falar bem e também vou falar mal. Assim como eu meti o pau mesmo no K5, o K5 tava com problema, até hoje não foi consertado o K5. Entendeu? E muita gente me malhou, falou um monte pra mim no YouTube e eu tive que ficar quieto porque eu mostrei que o aparelho tava com problema. E muita gente, não, meu aparelho tá muito bom. Depois, sei lá o que aconteceu. Depois a pessoa nunca mais falou e com certeza deve ter dado algum problema no aparelho. Certo? Então, gente, eu não tô do lado do fabricante. Eu estou do lado de vocês, para mostrar para vocês o que tem um aparelho. Se tem coisa boa, se tem coisa ruim, entendeu? É isso. Se for para falar, eu falo. Se depois vai haver aí por exemplo, não vamos convidar o Linux porque ele só falou mal do nosso aparelho, meteu o pau, não sei o que, não gostamos do que ele falou. Tudo bem. Eu não vou ir ao evento, vou perder a ida para o evento, mas também, eu posso ser pequeno, mas também o fabricante não vai ter ali na hora a minha presença. Não é que a minha presença também é negócio estrondoso. Tem outros criadores aí que são muito mais influentes. Mas não vou estar lá. Mas mesmo assim o que eu vou fazer? Eu vou comentar. E se alguém perguntar, não, a Motorola, a Lenovo não me convidou. Certo? Se isso acontecer. Mas são riscos que nós, criadores de conteúdos, quando a gente fala bem ou mal de um produto, nós corremos. É isso. Tá bom, gente? Vamos lá. Diversas pessoas estão criticando aí, diversos criadores de conteúdos, youtubers, estão falando que não, tá vendido, não, porque você ganhou o aparelho, porque você só tá falando bem, que não sei o quê. Não é assim, gente. Não é assim. Agora aqui é o seguinte, ninguém é obrigado a concordar com a sua opinião, com o que você escreveu lá na descrição do vídeo. Não porque você é um vendido, não porque você é isso, não porque... Ninguém é obrigado a concordar do modo que você pensa. Assim como ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião. Certo? Então é isso. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Tá bom? E outra, se você não gostou da opinião de diversos youtubers, é só você de diversos canais aí que estão apresentando o telefone, é só vocês não entrarem mais no canal dessas pessoas, entendeu? Se não gostar do meu também, eu vou fazer o quê? Cada um tem o seu jeito, cada um gosta de um, gosta de... Eu sei de vários inscritos que gosta tanto de um canal, de outro, não gosta do meu, mas gosta de um outro, entendeu? Eu vou fazer o quê? A gente não consegue agradar todo mundo, entendeu? E o que eu falo, gente, é muito melhor um dislike do que um comentário sem sentido. Como eu já vi vários comentários sem sentido, entendeu? Então, tentem entender um pouco. É um tanto quanto precipitado falar 2 GB é muito pouco, 2 GB é ruim para um aparelho. Estamos sendo precipitados, né? A única menção que eu fiz quanto aos 2 GB de memória RAM desse aparelho foi no unboxing. Eu falei assim, 2 GB de memória RAM, isso aqui eu vou falar depois. Vou falar depois nos prós e contras, gente. Tá bom? Vamos lá. Como falei, ainda é muito cedo para falar se o aparelho é bom. Aqui é um outro item. Bom, outra coisa é o seguinte. Eu vejo que tem uma empresa que basicamente ela ouve um pouco mais os consumidores, que seria a ASUS. A ASUS ela lançou aí para um mesmo aparelho 2, 3 e 4 GB. Claro que você vai pagar mais. Se o aparelho tiver 1 GB a mais, é em torno de 100, 150 reais a mais. Certo? Se é o dobro, não chega a ser assim 200 reais, mas seriam 150 reais a mais. Mas eu vejo que a ASUS ela tem um leque maior para o mesmo aparelho para várias com quantidade de memória RAM diferente. Como eu falei, 2, 3 e 4 GB, gente.
Coisa que a Lenovo, Motorola não fez. Lançou um com 2 GB e outro com 2 GB. Poderia ter lançado com 2 GB, como lançou aqui, manteria esse, e 3 GB nesse. Entendeu? Eu fiquei revoltado por não ter 3 GB. Mas tem que ver se o aparelho ele roda bem ou não, com 2 GB. Eu fiquei revoltado, mas eu não meti o pau, porque não, tem 2 GB. Não é isso, gente. Não é isso. Tá? Vamos lá. E outra coisa, muitos estão preferindo comprar agora outras marcas do que o G5, o Moto G5. Falou, não, porque não evoluiu nada em relação ao G4 Plus. Gente, quem está falando isso, que não evoluiu nada do G4 Plus para o G5 Plus, está enganado. A começar, foco F/1.7, abertura, entendeu? Android 7, que já vem de fábrica, tá bom? Entre outras coisas, outros detalhes do aparelho, certo? Então, é muito... eu vejo assim, as pessoas estão se enganando muito falando que não, prefiro o meu G4 Plus. Até um tempo atrás todo mundo estava metendo pau no design, metendo pau no G4 Plus, que está com um toque fantasma e o burn-in. Aí me falaram assim, Linus, eu tô torcendo também, como eu falei num vlog dos dois aparelhos, eu tô torcendo para que esse aparelho não tenha bugs. Muita gente fala assim, eu também estou torcendo. Se não vier com o toque fantasma e o burn-in, já está sendo muito melhor do que o G4 Plus. Mas o G4 Plus é muito melhor. Não é, porque muita gente reclama. Muita gente falando também que o G4 Plus foi um fiasco da Lenovo. Eu não acho. Vendeu bastante e vende até hoje. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa. Por final, né? Se eu lembrar, mais uma outra, né? Crítica, gente. Crítica, ela é aceitável quando tem um embasamento. Agora, pelo fato de algumas pessoas aí terem visto um vídeo, ou no máximo dois vídeos meus desse aparelho aqui, ela se acha no direito de fazer a crítica, digamos assim, ela critica o livro pela capa. Tá errado. A crítica não deve ser feita apenas com 1 ou 2 vídeos. Eu faço uma média de 40, 50 vídeos por aparelho. Tá? Então, se você quiser ter uma crítica realmente embasada em seus argumentos, se você quiser argumentar comigo, você assista todos os vídeos. Você que criticou, que me criticou aí pelos 2 vídeos que eu coloquei, tudo bem. Criticou. Agora, o que eu falo pra você é, veja todos os vídeos que eu vou lançar desse aparelho. Depois que você tiver visto todos os vídeos, você fala assim, Linus, eu vi todos os vídeos e minha opinião continua sendo contrária. Tudo bem, eu não estou aqui para mudar a sua opinião. Eu estou aqui para você ver qual que é o meu conceito que eu tenho quanto ao aparelho e você tem que falar, Linus, eu não concordei no ponto tal e tal. Você concordou nisso. Porque eu acho que assim. Aí sim teremos um diálogo. Agora fala assim, pô, você é vendido, você não sei o que lá. Não sabe nem se eu comprei o aparelho, não sabe nem se eu peguei emprestado o aparelho e já vai atirando pedra. Não sabe nem também se eu reclamei ou não dos 2 GB de memória RAM, se serve, já simplesmente disparou, viu a opinião de meia dúzia aí de youtubers, já formou opinião. Não é assim, gente. Calma lá, muita hora nessa calma, tá, gente? Como falei, eu tô aqui do lado de vocês. E outra coisa, o pessoal fala assim, eu prefiro o chinesinho, eu prefiro lá o Xiaomi, eu prefiro o Honor, eu prefiro o Zuki Z2. Estamos falando de aparelhos nacionais. Quando eu tiver um aparelho importado, aí eu vejo assim que vocês podem falar, eu prefiro tal. Nacional, vamos comparar com aparelhos nacionais. O seu importado tem garantia, você precisa comprar a garantia dele. O seu importado, se não tiver garantia e der um problema, você vai lá na esquina, manda consertar, e se não tiver conserto, você faz o quê? Você joga no lixo, tá bom? Nem de peso de papel vai servir, tá bom? Então, quando a gente estiver falando de aparelho nacional, vamos comparar com aparelhos nacionais. Para mim, pessoa que fala, não, prefiro pagar R$600 num Zuki Z2 que tem 4 GB de memória RAM,
o Snapdragon 820, 128 GB de armazenamento. E daí? Você tem que trocar a ROM porque está bugada a ROM, você tem que colocar uma ROM da Índia porque não vai funcionar direito. Aí eu prefiro o Mi Max que eu tive, né? O Mi Max, prefiro pagar no Mi Max R$ 1.000. Tem o Snapdragon 652, 3 GB de memória RAM e 64 de armazenamento, que foi que eu comprei. Tá bom. Você vai ter que tirar a Shop ROM que vem nele, que trava o aparelho, e vai ter que colocar a ROM original. Gente, os comentários são bem-vindos, as críticas que tem embasamento, que tem ali um conhecimento, que tem ali uma noção de senso, um pouco aí de conhecimento, é isso. Crítica com conhecimento é uma coisa, crítica para dar tiro no escuro é outra. Tá bom, pessoal? Então é isso, um vídeo aí para esclarecer. Vou começar agora a fazer os vídeos. Depois desse vídeo aqui eu vou fazer os prós e contras de cada um aqui, vocês sabem. E eu tenho a minha opinião, que se serve para alguma coisa e se alguém é contra ou não, tudo bem. Mas é a minha opinião que eu tenho que dar a respeito dos aparelhos, assim como conheço diversos criadores de conteúdo, a gente está trocando. Hoje basicamente foi o dia inteiro trocando ideia desse aparelho que tem 2 GB de memória RAM. Tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Mas para esclarecer vocês, tá bom? Se inscreva no canal, tem muito mais vídeos do G5 e G5 Plus. Não esquece de tocar no sininho para receber as notificações, tá bom? Obrigado, até mais e falou, pessoal!